aqui. Então, vamos lá, né? Tá dando para escutar a gente direitinho, né? Eu já perguntei isso, mas é só porque meu computador ele é meio doido às vezes. Sim? Vocês podem falar no chat também, porque eu estou com meu computador aberto, eu consigo acompanhar. Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem adicionar alguma coisa, podem usar o chat. Ou, caso eu faça perguntas aqui, vocês também podem abrir o microfone de vocês, tá bom? É tranquilo. Ótimo. Então, vamos começar, né? Bem-vindos ao webinar. A gente vai se apresentar um pouquinho antes da gente começar de verdade. E vamos estar falando sobre o mercado de trabalho internacional. A gente está aqui, né, trabalhando fora do Brasil, então também a gente tem um pouquinho de experiência dentro do mercado em si, de fazer intercâmbios, etc. Vocês vão entender mais um pouquinho. E aí também, no final, a gente vai ter um espacinho para perguntas e tudo mais. A gente também teve a experiência, né, teve a oportunidade também de trabalhar no Brasil, então a gente consegue trazer um pouco dessa diferença, de como que foi trabalhar no Brasil e agora como que está sendo trabalhar aqui fora. Então, no finalzinho, a gente vai compartilhar também um pouco sobre isso, as principais diferenças de cada um dos mercados. Isso. Então, aí, né, somos aí, meu nome é Luana, inicialmente comecei a fazer letras quando eu estava no Brasil, então eu queria ser uma professora de inglês, mas aí muitas coisas aconteceram, a vida mudou e eu mudei para administração, e aí hoje estou aí no segundo período de administração fazendo faculdade, e eu trabalho aqui na ESEC na Hungria, como Head, né, de Incoming Operations, que a gente fala, não sei como traduz Head muito bem, mas basicamente eu sou responsável por todas as operações do programa Global Talent que vem para a Hungria. Então, eu sou responsável por recrutar talentos ao redor do mundo, né, das ESECs no mundo, e trazer eles para as vagas que a gente tem aqui na Hungria atualmente. E é basicamente isso, né? Tenho uma carreira aí na ESEC, fui parte da ESEC em Belo Horizonte, e aí depois disso vim para a Hungria para poder trabalhar aqui. Originalmente sou de Belo Horizonte, tenho um pé na Bahia também, porque nasci na Bahia, mas aí mudei para Belo Horizonte quando eu era bem criança, mas sou mineira, assim, originalmente. E é isso, um pouquinho sobre mim. E agora? Olá, gente, eu sou Daiane, meu background é de administração de empresa, eu me formei há mais ou menos 2 anos atrás, eu acho, já me perdi nas contas. Atualmente, eu sou Talent Development Trainer para a TCS, a Tata é uma das maiores empresas do mundo, através do programa Global Talent pela ESEC, mas eu sou soteropolitana, nasci na cidade de Salvador, sou baiana, foi onde eu vivi minha vida inteira, né, em Salvador e região. Tive experiências no mercado de trabalho baiano, então eu trabalhei numa multinacional na Bahia antes de vir para cá. Também tive uma short experiência numa startup também. Fui membro da ESEC, fui parte da ESEC em Salvador e também segui carreira na ESEC, então fui membro, depois eu fui responsável pela área de finanças e legalidade da minha entidade e, finalmente, morei 1 ano na Romênia, também fazendo parte da diretoria nacional da ESEC na Romênia. Então, eu tive um pouco de experiência no mercado de trabalho de Salvador, também fui voluntariada na ESEC, morei na Romênia durante 1 ano como voluntária pela ESEC também, e agora, atualmente, estou trabalhando na TCS, na Tata Constant Service, como treinamento. Então, eu sou responsável por toda a parte de treinamento de soft skills. Então, comunicação, apresentação, como montar apresentações, assertividade. Então, toda a área de treinamento em relação a soft skills, eu sou responsável pela TCS. E é isso sobre mim. Acho que a gente agora pode começar, já que vocês já conhecem um pouquinho sobre a gente. Isso. Eu nem falei das minhas experiências externas também, né? Mas antes de vir para cá, eu trabalhei 2 anos como assistente de marketing e depois passei para uma experiência de recrutamento e seleção também, né? Em Belo Horizonte, uma startup em Belo Horizonte. Mas, enfim. Então, para a gente começar, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 diferentes dados sobre o mercado de trabalho. Mas antes de eu falar para vocês o que esses dados significam, eu gostaria que vocês tentassem adivinhar o que significa 47%. E isso, é claro, está relacionado ao mercado de trabalho, principalmente relacionado à juventude. Então, vocês têm alguma ideia do que esse 47% na tela representa? E aí vocês podem chutar qualquer coisa, ok? No chat, ou vocês podem simplesmente abrir o microfone de vocês e falar alguma coisa. Estou curiosa para saber a perspectiva, o que vocês acham.
É o número de aplicantes para intercâmbios na ESEC? Não poderia ser, porque eu e Luana fizemos parte da ESEC, mas não é. Mas bom palpite. Bom, achei bom. Mais alguém? Pensa em mercado de trabalho, internacional. Vou falar no chat, que eu acho que alguém falou. Trabalho, taxa de desemprego. Achei bom esse, hein? Taxa de desemprego, trabalho informal, estão indo numa direção boa. Gostei. Liderança feminina, massa. Achei legal também liderança feminina, mas ainda não é sobre isso. Deixa eu ver se mais alguém fala mais alguma coisa. A porcentagem de jovens brasileiros aplicantes para vagas no exterior? Boa também. Achei bom, mas ainda não é isso, é quase lá. Pode passar, Luana. Então, gente, 47% dos jovens, e aí essa pesquisa fez um recorte, né, dos jovens entre 25 e 29 anos, estariam, 15 e 29 anos estariam dispostos a sair do Brasil. E quando eu vi esse dado, eu fiquei, tipo assim, muito surpresa, sabe? Tipo, é alarmante pensar que 47% da população, da juventude brasileira quer sair do Brasil. E mais tarde eu vou compartilhar com vocês quais são esses motivos. Então, esse é o primeiro dado interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí eu tenho mais um. Pode passar, Luana. 56%. O que é que vocês acham que significa 56%? E aí, alguém foi quase lá no chat. Vocês podem repetir aí os palpites de vocês. Liderança feminina. Não, poderia ser, mas não. Seria um sonho. Seria um sonho. E aí, deixa eu conferir o chat. Jovens que sairiam do país, não. Desemprego. Sim, é mais ou menos isso. Então, 56% significa o índice de desocupação do jovem brasileiro. Então, pessoas que não têm um trabalho, que não têm uma renda. E aí, esse dado é de 2021, tá? Esse dado também reflete ao contexto que a gente está vivendo em termos de pandemia. É claro que isso piorou. Esse dado cresceu, né, depois do contexto da pandemia. E principalmente se você é jovem. E eu acho que os jovens são as pessoas que mais estão sofrendo atualmente em relação ao contexto do Brasil. E aí, o que há por trás desses dados, né? O que está acontecendo na nossa realidade que faz ter esses números tão alarmantes? E aí eu vou compartilhar com vocês agora alguns dos motivos, as principais causas. Então, o primeiro deles é a perspectiva que a gente, como jovem brasileiro, tem em relação ao mercado de trabalho, ao mercado profissional e financeira no nosso país. Além disso, a gente também está tendo muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho. E, além dessa parte de mercado de trabalho, do contexto de pandemia, e a gente não ter tantas oportunidades para se inserir, toda a questão social, em termos de insegurança e violência, também tem afetado muito. Então, a gente, como jovem, nós estamos buscando sempre coisas melhores, né? Tipo, oportunidades melhores, não só no mercado de trabalho, mas também na sociedade, em termos de segurança, desenvolvimento pessoal, em termos de qualidade de vida. O jovem atual está buscando mais isso. Então, esse é um motivo que impulsiona a gente a querer sair do Brasil, porque a gente não está se sentindo... vocês aí, eu suponho que vocês não estejam se sentindo seguros com a atual situação do país, né? Principalmente a situação política, enfim. Então, como a gente não está se sentindo confortável com isso, temos uma motivação muito forte de viajar e tentar uma oportunidade nacional. E o último motivo, insatisfação com o direcionamento do país, está totalmente relacionado com a violência e a insegurança, porque não temos nenhuma perspectiva positiva. Inclusive, eu saí do Brasil, vai fazer quase 2 anos já, mas os dois últimos motivos sempre foi muito forte para mim, sabe? Tipo, eu não me sinto segura no Brasil. Violência era algo que me incomoda muito, sabe? E eu sempre busquei muito pela minha qualidade de vida. Eu não quero voltar a morar em um lugar no qual não me sinto segura, sabe? Que a qualquer momento alguém pode me assaltar, ou que, enfim, eu não consigo andar de ônibus porque pode ter um assalto no ônibus, sabe? Então, para mim, hoje, isso é surreal, é algo, tipo assim,
que eu não consigo me ver mais nesse contexto, porque eu acabei descobrindo um outro lado, que existe sim um outro lado, que você pode viver seguro, que você pode ter qualidade de vida, que você pode viajar, e ter os mínimos de direitos humanos, né? Os direitos básicos. Então, esses são alguns motivos, algumas das causas pelos quais os jovens brasileiros estão procurando oportunidades internacionais. E, para mim, esses dados são bastante alarmantes. Mas, enfim, agora eu gostaria de passar para a minha colega. Massa. E aí, falando um pouquinho sobre quais são as oportunidades internacionais, né? Isso aqui está sendo um webinar promovido pela ESEC no Brasil, obviamente, mas também queria mostrar um pouquinho para vocês de como, de quais outras oportunidades existem para vocês conseguir trabalhar fora. E aí, você ser contratado fora por uma empresa ir lá fazer um recrutamento no Brasil, pegar e te levar e te custear todas as burocracias, as legalidades e tudo que envolve você ser contratado em outro país é uma coisa muito difícil. Não é toda empresa que está disposta a fazer isso, até porque não é só trabalhoso em questão de tempo e tudo mais, como também é muito caro. Então, existem várias organizações, né, enfim, no Brasil, no mundo, que proporcionam os jovens conseguirem ir para fora, para poder trabalhar e etc. Eu vou mostrar para vocês algumas oportunidades que, obviamente, vocês já ouviram falar. Se você está interessado em intercâmbio, se você está interessado a procurar uma oportunidade fora. E aí, enfim, né? A primeira dessas é au pair, é um intercâmbio que você vai para um país e que você trabalha como babá, né? Basicamente, existe esse programa para homens, mas também a maioria das pessoas que vão nele são mulheres. Então, é um programa que você trabalha por um ano com uma família e tudo mais, eles te dão alguns benefícios, etc. É um programa muito bacana, mas que está focado mais na parte que você está ali, cuidando das crianças e etc. E aí também a gente tem um que chama Work and Travel. Existem várias empresas no Brasil que fazem esse tipo de intercâmbio, que é um intercâmbio que eles vão e te colocam, por exemplo, ou em um hotel, ou em uma estação de esqui, ou em um campus, ou alguma coisa assim, que você pode ir para lá e trabalhar e receber ao mesmo tempo. Você vai receber não chega a ser um salário, porque não dá para você se sustentar, mas chega a ser tipo um auxílio para você viver no país e tudo mais, mas esse programa também tem muitas taxas e muitas coisas que você precisa pagar antes de poder fazer ele. E aí tem o Summer e Winter Jobs, que são mais relacionados a camps de criança e etc e tudo mais, essas coisas que você fica 1 mês, 2 meses no máximo, que também são muito bacanas. E aí outra oportunidade também, que é o Global Talent, que é o intercâmbio que a Daiane veio aqui para a ESEC, que é o que eu também ajudo a proporcionar para as pessoas que vêm trabalhar na Hungria. E aí é basicamente isso, existem essas oportunidades, obviamente que existem 1 milhão de organizações que fazem esses tipos de intercâmbio, e existem outros tipos também que eu não estou falando aqui. Eu coloquei os que eu mais tenho familiaridades assim, e os que eu pesquisei também quando eu quis fazer um intercâmbio. E também peguei alguma média de gasto, assim, basicamente nos sites, assim, fui somando preços de taxas de passagem e essas coisas assim, o quanto cada um desses intercâmbios te custa, assim, digamos assim. Então, seria ali, au pair, você pode gastar até 20 mil reais. Existem muitos que conseguem fazer muito mais barato do que isso. Esse Work and Travel, ele fica ali entre os 25 a 30 mil reais. Esse Summer e o Winter Jobs também fica ali aos 30 a 35 mil reais. Existem alguns que são até mais caros, se você quiser ficar mais tempo, dependendo se você for restrito a, sei lá, ir para os Estados Unidos, Canadá e etc. E a gente tem o Global Talent ali, que dependendo de onde você for, você pode gastar de 10 até 12 mil reais. E também existem várias variantes também, de novo, dependendo do país que você vai, quanto é o preço da sua passagem, etc. Só queria mostrar para vocês, assim, para vocês terem mais ou menos uma noção. E aí, falando um pouquinho sobre recrutamento, né? Hoje em dia eu faço recrutamento do mundo inteiro, igual eu disse, para as oportunidades aqui que a gente tem na Hungria. E aí, coisas que às vezes a gente acha que é muito banal e que toda pessoa tem, tipo, eu sei me comunicar, eu sei falar inglês e é isso. Mas aí, quando a pessoa chega para falar na entrevista, quando a gente faz a primeira pergunta, a pessoa já trava e não sabe o que falar e, enfim, não consegue conduzir o flow da entrevista de uma maneira, assim, que impressione a pessoa que está entrevistando. Então, a primeira de tudo é a habilidade de comunicação. Assim, você chegar numa entrevista e você conseguir comunicar a sua ideia, não é tipo que você precisa ter o melhor inglês do mundo, não é que você não pode falar coisas erradas, ou nada do tipo. Você precisa saber comunicar suas ideias de forma estruturada e fazer com que as pessoas entendam o que você está querendo transmitir, basicamente isso. Então, você saber, você não ficar com vergonha ou não ficar, não sei, tipo,
parado, assim, é normal você estar nervoso, dá para você ver que você está, quando a pessoa está nervosa, isso está tudo bem, mas quando é uma questão onde que a pessoa mesmo não está conseguindo transmitir o que ela está falando, aí chega a ser um problema, porque isso pode atrapalhar no trabalho dela mesmo, no dia a dia, nas coisas que ela for fazer, e enfim. E aí, coisas que também a gente procura muito é preparar seu interesse, igual eu disse, dá para você ver quando uma pessoa está nervosa e dá para você ver quando uma pessoa não está preparada. Por exemplo, sei lá, ela está ali, está fazendo a entrevista, mas está respondendo as coisas de uma forma muito rasa, ou sei lá, eu sei da empresa, sei que vocês vendem sapato, tá, beleza, mas e aí? Todo mundo sabe que vende sapato. Então, é muito importante vocês terem em mente que demonstrar interesse é muito importante para o recrutador, porque se você não tem interesse, do que garante que você vai querer vir para a Hungria, ficar um ano aqui, longe de tudo, longe dos seus familiares e tudo mais, entendeu? Então, você precisa demonstrar que você está disposto a fazer isso. E aí, enfim, experiências alinhadas com a vaga, é muito importante vocês terem experiências que são alinhadas com a vaga, não necessariamente precisam ser as maiores experiências do mundo, de mais de 2, 3 anos de experiência, não, precisam ser coisas que você já teve algum tipo de experiência lidando. Então, sei lá, se você tiver, a vaga é sobre atendimento ao consumidor, e você trabalhou com vendas, atendendo algum consumidor, isso já é uma experiência que é relacionada com a vaga, que você pode entrar em detalhe, colocar mais sobre no currículo, na entrevista, etc. E aí outra coisa também que é sobre você ter coisas que se tornam diferencial. E aí acho que diferencial pode ser traduzido de várias maneiras, mas projetos na faculdade, empresa júnior, todas essas coisas que você faz nos seus anos de faculdade são coisas que são muito legais de você mencionar, e não só elas por si só, mas o que você aprendeu com elas. Então, você participou de uma empresa júnior, beleza, mas e aí? Todo mundo participou de uma empresa júnior. O que foi que você fez nessa empresa júnior que foi massa? O que você aprendeu nisso? Enfim, intercâmbios também são coisas que muitas pessoas têm hoje em dia, mas que talvez não aprofundam tanto neles por ser uma coisa que muitas pessoas fazem, e também trabalhos voluntários, enfim, como não só trabalhos voluntários sociais, mas também trabalhos como experiência de ESEC, experiência em várias outras coisas que existem por aí. E aí, outra coisa também é uma atitude positiva e você ter uma mentalidade de colaboração, porque na maioria das vezes você vai estar trabalhando dentro de times, e aí você não pode ter, tipo, esse mindset de que você é individualista e tudo mais, você precisa sempre estar falando de como você como você se porta e como você trabalha dentro de um time, porque isso é muito importante e você com certeza vai estar pelo menos num time de mais de uma pessoa aí, e a Daiane pode até falar mais sobre isso depois. E a atitude positiva no geral é muito ruim quando você chega na entrevista e a pessoa só foca no negativo, e parece bobo, mas sério, tem gente que faz isso, tem gente que vem para a entrevista com uma cabeça muito fechada em relação ao país, à vaga e tudo mais. E o sexto é proatividade. Você ter proatividade é uma das coisas mais importantes, assim, tipo assim, perguntar se você tem dúvida, perguntar quais são os próximos passos, se você tem alguma deadline para poder enviar algum documento, se existe alguma coisa que você pode fazer no meio tempo enquanto você está esperando uma resposta. Tudo isso são coisas que são muito interessantes para os recrutadores, e aí falando da minha perspectiva também, o que eu busco quando eu estou procurando candidatos lá fora. E aí aqui, né, tem um, não sei se eu posso chamar isso de gráfico, mas é uma tabelinha, que essa pesquisa ela é feita de tempo em tempo pelo World Economic Forum, que fala um pouco sobre quais são as habilidades necessárias do futuro. E aí essa foi feita em 2020 para as top skills de 2025. E aí você pode perceber que a maioria delas são soft skills. Então, tipo assim, ali embaixo está escrito type of skills. Então, a gente tem resolução de problemas, autogerenciamento, trabalho com pessoas e uso de tecnologias. E aí você pode ver aqui do lado quais são todas as habilidades que eles acham que eles acham não, né? Que eles mapearam, que serão usadas e mais procuradas até o ano de 2025. E acho que, tipo assim, dá para vocês verem que em relação à tecnologia, a pensamento analítico, a pensamento crítico, todas essas coisas são coisas que mudaram. Se vocês pegarem um ano de 2015 ou 2020, por exemplo, são habilidades que muitas coisas mudaram. Antigamente eram muitas coisas focadas em habilidades de hard skills, e agora cada vez mais procuram coisas de soft skills. E eu sei que vocês provavelmente já ouviram falar isso em muitos lugares. Se você ver qualquer palestra, qualquer pessoa falando sobre recrutamento, seleção e essas coisas, eles vão estar falando sobre isso. Mas realmente é verdade, porque quando a gente está olhando um currículo de uma pessoa, se a gente tem uma pessoa que tem 3 anos na área de TI, mas não sabe
se comunicar, não sabe transmitir as suas ideias e tudo mais, e a gente tem uma pessoa que está ali 1 ano na área de TI e fala muito bem, e tem várias opiniões e etc., a gente com certeza vai preferir o outro. Então, isso aqui é muito legal, vocês podem dar uma olhada depois e ler mais sobre essa pesquisa, que eu acho que é muito massa para poder mostrar um pouco assim, o que os recrutadores têm em mente hoje em dia. E aí, de novo, né, todas essas coisas são coisas gerais. Obviamente que cada recrutador vai procurar as habilidades que a vaga precisa. Então, se for uma vaga que a gente precisa de desenvolvedor X, então a gente vai estar procurando pessoas que têm experiência naquela área. Se for uma vaga que precisa de trabalho com vendas, B2B, então ali a gente já vai ter coisas alinhadas naquela área. Então, isso aqui são só coisas mais gerais, assim, que eu acho que dá para vocês focarem muito quando vocês forem construir o currículo de vocês. Massa? E aí, agora, Dai? Então, Luana trouxe um pouquinho da perspectiva do recrutador, da empresa, e agora eu gostaria de compartilhar com vocês a perspectiva do candidato, porque eu acabei de viver esse processo, não acabei, mas alguns meses atrás, ali entre março e maio, eu estava vivendo esse processo, né, de aplicação, e gostaria de dar algumas dicas para vocês e a perspectiva geral de todo o processo, como é que funciona. Então, falando especificamente sobre o Global Talent, como que é o processo, como é que funciona? A primeira coisa que eu fiz foi buscar as oportunidades no portal da ESEC, né? Então, é exec.com. Minha cabeça ficou confusa, eu não sabia se falava .org, a exec.org, mais fácil, né? Enfim. Então, eu procurei as oportunidades no portal da ESEC e eu passei alguns meses, tipo assim, procurando o que eu queria para casar com a minha experiência profissional, porque eu também não ia aplicar para algo que eu não gostaria ou que não fazia sentido para mim. Então, demorou ali entre 1 ou 2 meses procurando a vaga ideal para mim, que eu achava que combinava comigo, e aí eu apliquei. Finalmente, achei uma vaga que, na verdade, eu nem apliquei para essa, eu apliquei para HR Generalist, e no meio do processo, eles viram que o meu perfil combinaria mais com Talent Development, então eles me moveram no meio do processo, o que pode acontecer também. Eu tinha interesse na mudança e eles também tinham interesse, então por isso eu continuei no processo. Então, depois da aplicação, eles fizeram uma ligação comigo, né? Depois de eles terem visto o meu currículo, eles me ligaram, e aí é uma conversa mais informal, eu diria, porque eles querem só saber o porquê que você está interessado na vaga, e essa ligação em específico é um método que a empresa tem para poder mensurar o seu nível de inglês, porque através dessa ligação, se você não consegue entender, se você não consegue se comunicar, eles já te cortam ali mesmo do processo. Você nem vai para entrevista, nem vai para teste, que não vai avançar no processo. Então, essa ligação, mesmo que seja meio que informal, eles te ligam do nada, assim, você tem que estar preparado, tá? Então, a partir do momento que você aplica, você já tem que estar preparado para receber uma ligação aleatória da empresa, no qual vai ser, tipo assim, uns 15, 20 minutos, vai depender da empresa, é claro, no qual eles vão mensurar o seu nível de inglês. Então, essa é a primeira parte da preparação, já esperar para a ligação da empresa. Depois disso, eles vão te retornar e vão falar, legal, você vai avançar no processo, você vai ter a primeira entrevista oficial com a empresa e vai ser com o RH. E aí, é claro que o RH vai mensurar as suas motivações, o porquê que você está aplicando para aquela vaga, e se o seu perfil casa com os valores e o propósito da organização. Então, você já tem que ir para a entrevista com o RH já estudado sobre a empresa, você já tem que ter checado antes os valores organizacionais, o propósito da empresa e o porquê você é a pessoa ideal para aquela vaga que você está aplicando. Então, é muito importante que você deixe muito claro as suas motivações, desde já. Depois disso, no meu caso em específico, eu tive ainda que fazer uma task. Então, o RH me recomendou, tá? Eles viram que, para mim, o meu perfil casaria melhor como Talent Development e não com a primeira vaga que eu tinha aplicado. Então, eles me enviaram já para outra área e pediram para fazer uma task relacionado, uma atividade, né? Relacionado à vaga de treinadora. Então, eu tive que fazer uma task. E depois dessa task, eles avaliaram, então as pessoas da área específica, não é RH mais, mas as pessoas que trabalham na área de treinamento e desenvolvimento avaliaram minha task, e aí depois disso, eles falaram, pode continuar, vamos fazer a entrevista técnica com ela. E aí na entrevista técnica, é claro, eles fizeram perguntas técnicas e principalmente fazendo referência à minha task. Então eles perguntaram, como foi que você fez? Quanto tempo de preparamento você utilizou para entregar sua task? Quais foram os recursos que você utilizou?
se você pudesse melhorar alguma coisa nessa task hoje, o que você melhoraria? Então, tudo relacionado à job description, né, a descrição da vaga, e também a task que você acabou de entregar, alguns dias atrás. Depois dessa entrevista técnica, que foi com uma treinadora da área, ela era treinadora, na verdade, ela era é uma das pessoas líderes, né? Uma das pessoas do corpo de liderança da parte de treinamento. E depois disso, ela me recomendou para a última entrevista, que foi justamente com a gerente da área, a supervisora, posso dizer assim, da área, a pessoa final, né? No funil, a nível regional aqui, a nível da Hungria. Então, de novo, a entrevista com a gestora foi para mensurar principalmente as minhas motivações e o porquê que eu queria tanto trabalhar naquela área e também como que eu lido com pessoas, porque é claro que eu estaria inserida dentro de um time diverso. Atualmente, no meu time, tem 3 pessoas que são da Hungria, uma pessoa que é do México e uma outra pessoa da Índia. Então, essa última entrevista foi essencial para a minha gestora ver como é que eu funciono dentro de um time e principalmente de um time diverso. E também como que eu lido com problemas e como que eu encontro soluções e esses tipos de soft skills que Luana acabou de compartilhar com vocês. Então, foi assim que finalizou meu processo. Depois da entrevista com o gestor, ela me recomendou e finalmente eu fui aprovada para a vaga. E depois disso, só comecei a me preparar em termos de processo de visto, que inclusive a ESEC dá suporte. A partir do momento que eu fui aprovada, a ESEC entra em ação novamente. Então, eles começam a dar suporte para mim como intercambista. Então, eles me dão todos os direcionamentos, eu recebi todos os e-mails e, enfim, qualquer tipo de dúvida que eu tinha durante esse processo era só contactar a pessoa responsável na Hungria, que eles estariam à disposição para dizer qual era o melhor caminho a ser seguido. Depois disso, eu vim para cá e comecei a trabalhar como um Talent Development Trainer. Eu acho que já estou indo para o meu 5º mês, o tempo passa muito rápido. E parece que foi ontem que eu vivi esse processo que eu acabei de compartilhar com vocês. Agora, você pode passar, Luana. Eu gostaria de compartilhar um pouco mais em relação à preparação, como foi que eu vivi esse processo de preparação, né? Então, o primeiro ponto é o currículo, né? É o primeiro botão que você vai apertar, é o currículo. E o currículo que você faz para uma vaga internacional, uma empresa multinacional, no caso fora do Brasil, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então, por exemplo, existem algumas informações desnecessárias que você não precisa colocar no currículo internacional. Por exemplo, se você é NH, não precisa. O seu endereço no Brasil, não precisa. Seu estado civil, não precisa. Tipo, as empresas aqui, elas não vão estar olhando para isso. Que, no caso, no Brasil, isso é importante. Mas, para a gente aqui, a nível internacional, né, a vaga internacional, ela não requer esse tipo de informação. É desnecessário. Então, você já pode economizar aí uma parte do seu currículo cortando essas informações. Em relação às suas experiências, começa primeiro falando sobre as suas experiências profissionais, porque é isso que eles vão estar de olho. E também, gente, recrutador, ele não tem tempo, tá? Ele tá ali recebendo currículo o dia inteiro, o tempo inteiro, então vocês têm que fazer de tudo para destacar a sua posição, no caso, as suas experiências anteriores, em termos de posição e empresa. Essas são as informações mais importantes do currículo. Essa é a primeira coisa que o recrutador tem que ver, então tem que ser a coisa que vai estar em maior destaque no seu currículo. As suas antigas posições, as posições anteriores e as empresas. E aí, não só em relação a empresas, mas também trabalhos voluntários que vão ser importantes para aquela vaga, ou experiência em empresa júnior, ou qualquer coisa que seja relevante para a área que você está aplicando, tá? Depois que você está com o seu currículo pronto, que está tudo bonitinho, que você envia para a empresa, é importante você se preparar e começar a ensaiar para a entrevista, que, é claro, vai acontecer em inglês. Assim, existem alguns casos que a entrevista é em português, quando você está aplicando para uma vaga que tem que ser português speaker, né, que você vai falar em português, que existe também, gente, vagas aqui que precisam de pessoas que falam português, tá? Ou também quando o recrutador, ele é brasileiro ou ele é português, então acaba ficando mais fácil e falar português, né, obviamente. Mas, geralmente, posso dizer que, sei lá, 99% da entrevista que você vai fazer para uma vaga internacional vai ser em inglês. Então, ensaia muito, tá? Pensa nas possíveis perguntas que eles podem te fazer e tenta sempre fazer relações com as experiências profissionais que você teve. E, principalmente, uma coisa que Luana citou anteriormente, eles não estão interessados muito tipo, na empresa ou no cargo, sim, mas principalmente o que você aprendeu em cada uma das experiências.
no currículo você destaca a sua posição e a empresa, mas na entrevista é o momento de você compartilhar os seus aprendizados, tá? Tá, e aí depois de você ensaiar a entrevista, você vai ter que estudar muito, ainda no processo, né, de ensaiar a entrevista, você tem que ensaiar muito, não ensaiar, mas estudar muito sobre a empresa, sobre o valor da empresa, sobre o propósito da empresa, enfim, para você mostrar que você está alinhado e que você se preparou, é claro. Porque como é que mostra que você se preparou numa entrevista? Mostrando que você estudou, né, que você viu, entrou no site deles, que você leu algum material sobre eles, que você viu vídeo no YouTube sobre a empresa, que inclusive foi isso que eu fiz. No meu caso, eles tinham mandado o link da empresa, então eu fucei todo o site e eu também acabei vendo muitos vídeos no YouTube sobre a empresa, que me ajudou muito, muito mesmo. E aí, depois, quando você vai para a entrevista, né, Luana já falou sobre isso também, mas você tem que mostrar muito interesse que você quer, né, aquela vaga, é claro, não mentir, mas ser honesto, se você quer, você vai mostrar que você quer. E outro ponto que você pode demonstrar preparação é fazer uma entrevista de um laptop e não de um computador, ou não de um celular, tipo, num ponto de ônibus, sabe? Isso mostra que você não se preparou, gente. Então, no dia e no horário da entrevista, abre o seu computador, vai para o seu quarto, vai para um lugar calmo, que tem um background neutro, né? Um background branco, como esse aqui que a gente está agora. Então, mostra nesses pequenos detalhes que você se preparou. E não atrasar, esses são detalhes básicos, mas que faz muita diferença. Escolhe uma roupa diferente, coloca uma maquiagem mais ou menos neutra, faz suas unhas se você for mulher, enfim. Então, mostra que você se preparou, que você teve cuidado, que você se importa com aquele momento que você está tendo, que para você é um privilégio estar ali com o recrutador ou com o gerente da área, e enfim. Até porque o tempo deles é essencial, né? É ouro. Então, você tem que mostrar isso nos pequenos detalhes, nos quais eu acabei de compartilhar com vocês agora. Perfeito. Aí, agora, depois de todas essas dicas, né, eu trouxe aqui uns do's and don'ts para vocês, que são coisas que eu acho que, tipo assim, você precisa fazer, com certeza, e que você não pode fazer de jeito nenhum, porque isso pode ser até muito irritante. E aí, o primeiro de tudo, né, do's and don'ts. Demonstrar interesse no processo seletivo através de e-mails. Tipo assim, você tem que se comunicar com eles através de e-mails. Pelo amor de Deus, não vá me mandar mensagem no Facebook para o recrutador, porque isso é muito invasivo. E aí entra no primeiro dom, que é nunca mande mensagem no Facebook, ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou em qualquer coisa, porque a gente tem muita habilidade de stalkear, né? Outra habilidade aí de 2025 todo mundo sabe stalkear. Então, a pessoa vê ali que ela foi chamada pela entrevista por um nome X, ela vai lá e joga no LinkedIn, conecta, manda mensagem e tal. Eu, por exemplo, recebo mensagem no meu Facebook, às vezes, das pessoas falando sobre o processo seletivo, e eu tô assim, amigo, me manda e-mail, pelo amor de Deus. É muito invasivo, eu sinto que eu não tô podendo entrar ali nem na minha própria rede social para poder socializar com os meus amigos que já têm trabalho. Então, isso é uma coisa que, por favor, não faça isso, porque é muito ruim. E aí, 2, né? Falar como essa oportunidade específica contribui para o seu plano de carreira, no seu long-term plan, assim, tipo, como você se vê daqui tanto tempo e como que você acha que isso pode te ajudar. E isso é uma coisa que é muito, muito importante, que as pessoas levam muito em consideração quando você está olhando uma vaga. E aí, igual a Daiane disse, seja pontual. Eu já tive candidato que chegou a 20 minutos atrasado para a entrevista e ainda estava, tipo assim, querendo fazer entrevista, sendo que a entrevista te durava meia hora. E eu estava, tipo, não vamos fazer, vamos remarcar. E isso é uma coisa muito ruim, que geralmente as pessoas, digamos assim, na Europa e tudo mais, levam muito para o pessoal. A gente no Brasil, a gente é muito flexível. E aqui não. E aqui, se você chega atrasado, é falta de educação. Então, isso é uma coisa cultural mesmo. E aí, enfim, número 4, né? Procure pessoas que estão na empresa para poder te recomendar. Então, se você conhece alguém que está, sei lá, fazendo ou intercâmbio ou que trabalha na empresa de alguma forma, isso seria uma coisa massa, assim, tipo, para você ver se você consegue tirar algum contato ali, que eu acho que isso é uma coisa bem legal também. Posso falar um pouco sobre isso? No meu caso, no meu processo, eu conhecia pessoas que trabalhavam na empresa que estava aplicando, tipo, pelo menos umas 2. E eu acabei conversando com 2 pessoas de áreas diferentes. Então, eu acabei conversando com elas, não é claro, tipo assim, não no sentido de me recomendar ou nem nada desse tipo, mas para poder entender. No meu caso, eu utilizei elas para poder entender como é a cultura organizacional, qual o tipo de pessoas que eles estavam procurando, como é trabalhar naquela empresa, porque eu também precisaria saber se eu queria mesmo trabalhar lá, entende? Então, isso pode te ajudar a entender se você quer continuar no processo e também te dar maiores informações sobre a organização, porque é mais fácil você ter a informação, o conhecimento da empresa de uma pessoa que está trabalhando lá, que está vivenciando aquilo. Então, isso para mim foi essencial no meu processo também, ter conversado com essas pessoas chaves que me ajudaram de alguma forma a entender melhor a empresa. Uhum.
Massa. E aí, falando um pouquinho sobre dons, né? E aí, tipo assim, é muito importante, a gente já falou isso mil vezes, mas é muito importante você mostrar motivação. Mas não exagera, porque o que acontece às vezes é que você tá tão ali, sabe? Falando porque você é bom para aquela vaga, eu quero muito essa vaga é perfeita para mim, que às vezes você exagera um pouco nos e-mails e tal, você, tipo, ao invés de escrever um parágrafo, escreve 5 sobre isso, sobre 1000 coisas e tal, então isso também não é muito legal, porque dá para dar uma impressão que é um pouco forçado e tudo mais. Então, sempre tenta manter as coisas o mais simples possível. E aí já falamos, não vá para entrevista sem se preparar, porque às vezes a gente acha que o meu inglês é top, minhas experiências são massa, eu sou perfeito para a vaga. Mas aí você vai para a entrevista, você chega, você trava, você não fala nada, você nem ensaiou por que você é bom para aquela vaga, você não sabe responder aquilo. Então não leva isso como se fosse um detalhe, como se fala? Um detalhe relevante, porque é muito, muito importante, dá para a gente ver quem não se preparou para aquela entrevista. E aí, em relação a fuso horário, né? É muito importante vocês considerarem sempre o fuso horário, porque às vezes eu recebo e-mail de candidato que está querendo saber feedback de processo, meia-noite aqui na Hungria, e aí eu recebo o e-mail, eu tô lá, tá bom, vou responder no outro dia, porque, né, enfim. Então, isso é muito bom, tipo assim, tem até uma ferramenta no e-mail que dá para você agendar e-mail para tal horário, então dá para vocês olharem assim, tipo, para quando mandar esse e-mail, que a pessoa já acordou e tudo mais. E aí, número 6, é sempre se mostrar flexível no agendamento de entrevista. Às vezes eu entro em contato com o candidato e aí o candidato fala assim, aí eu falo, a gente pode fazer entrevista na terça-feira, ou 4, ou sei lá, 9? Aí ele fala, sexta-feira não dá, pode ser na próxima sexta? Aí eu fico tipo, tá, beleza. Não, porque eu já posso ter entrevistado 15 pessoas nesse meio tempo. Então, é muito importante vocês demonstrar flexibilidade assim no agendamento. Sei lá, às vezes se tem algum compromisso, tenta ver se é um compromisso flexível que dá para marcar para outro dia ou alguma coisa assim. Se você estiver muito interessado naquela vaga, mas também se você não tiver, aí já é outra coisa. E aí vem no último dom, que é não aplicar para vagas que você não tem interesse. Quando eu estava na ESEC, era a coisa que mais acontecia. Eu tinha aplicantes que entravam na vaga que não tinha interesse, e aí chegava no processo de entrevista, e aí passava no processo de entrevista porque era um candidato bom, e aí dava 2 dias e falava assim, não quero mais, decidi que não quero, que não é uma oportunidade para mim. Não faça isso, porque você vai estar gastando tempo tanto da ESEC quanto da empresa, e a empresa pode até cortar relacionamentos com a ESEC por causa disso, porque eles acham que as pessoas que a gente está levando, né, para a empresa não são confiáveis, reliable, sei lá. E você vai estar tirando a oportunidade também de alguém que quer. Então, sempre leva para, tipo, sempre tenta entrar no processo seletivo sabendo que você tem interesse e possibilidade naquela vaga. Não é que você não pode desistir, você pode desistir. Se acontecer alguma coisa, fechou, desistiu, pronto. Mas sempre tenta pensar nisso, que você vai estar lidando com vários stakeholders ali ao mesmo tempo para poder fazer esse processo acontecer. Ok? E aí, beleza. Aí, falando sobre as principais diferenças entre trabalhar fora e trabalhar no Brasil, né? Eu vou falar um pouquinho da minha visão e a Dai pode falar um pouquinho da dela. Eu trabalho, meu time tem praticamente só húngaros, eu tenho pessoas, tipo assim, eu tenho uma brasileira e uma pessoa do Paquistão, mas tirando isso é só húngaros. E aquilo que eu falei, por exemplo, de chegar atrasada, esses detalhes que são mais culturais, assim, são coisas que eu tô tendo muito choque, assim, inicialmente. É muito, não vou falar engraçado, mas é curioso, assim, às vezes, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu já não chego atrasada normalmente, porque eu me acostumei com isso dentro da ESEC, mas eu consigo ver que eles são muito pontuais, eles não gostam, por exemplo, se a reunião dura 1 hora, ela dura 1 hora, não tem isso de durar 1h30, 2 horas, como a gente tem no Brasil às vezes, sempre tem tópico, mas não, aqui não. Se chegou a 1 hora e deu 3 tópicos, é isso, acabou. A gente discute o próximo na próxima reunião, porque as pessoas estão sempre ali, várias coisas para fazer no dia e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu acho que leva muito, assim. E aí, enfim, existem várias outras coisas, gente, por exemplo, sei lá, coisas culturais mesmo do húngaro aqui, que, sei lá, às vezes a gente está almoçando na mesa e aí, tipo assim, se tá todo mundo comendo junto, você precisa esperar eles comerem também, porque senão é meio falta de respeito, assim. Pelo menos para mim, isso no Brasil nunca foi uma coisa. Eu conversei com a minha outra brasileira, ela disse que na casa dela isso é verdade também, mas para mim isso nunca foi nada, tipo assim, você só pode começar a comer quando as pessoas começarem a comer. Enfim, esses foram choques que eu tive, assim, quando eu vim. Outra coisa também que eu acho muito engraçada é que a jornada de trabalho aqui é muito flexível, tipo assim, não só do meu trabalho aqui, mas também eu vejo que as empresas, no geral, elas têm essa jornada de trabalho muito flexível. Tipo assim, eu posso começar a trabalhar a hora que eu quiser, desde que eu cumpra as minhas 8 horas de trabalho por dia, mais ou menos assim, desde que eu entregue meus projetos e tudo mais. E não tem aquela coisa de bater ponto e tal, que pelo menos no meu trabalho no Brasil eu precisava bater ponto todo dia. Mas eu sei que não são todos os trabalhos, não são todos os estágios, etc., que fazem isso.
Mas é isso. Acho que no geral, para mim, essas são os choques culturais assim, que eu tive. Está sendo uma experiência muito legal, muito massa. Obviamente, também tive experiências de trabalho no Brasil que me ensinaram muito, muito, muito. Mas acho que por essas divergências assim, culturais é uma coisa que me desafia mais assim, todos os dias. É tudo. Certo. Então, eu tive 2 experiências internacionais, estou tendo a segunda agora, e aí na Romênia, vou falar um pouquinho como que foi na Romênia. Na Romênia eu vivenciei muito disso da Luana, tipo assim, do horário, tipo assim, se a reunião tem que durar 1 hora, era 1 hora. E aí, se precisar conversar mais, marca uma outra reunião em um outro dia para continuar. Mas eles são bem pontuais, eles eram bem pontuais. A maioria das pessoas do meu time eram romenos, e tinha um menino do Marrocos e uma outra brasileira, o que era super interessante, bem diversa. Mas ainda assim, eu acho que a cultura romena prevalecia, e ele, nesse sentido de horário, era tudo muito certinho. E aí, vindo para cá, para a Hungria, foi um pouco diferente, porque no time que eu trabalho, ele é muito, muito, muito diverso. São pessoas do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro, de países que eu nem sabia que existia. Então, essa questão do horário, ele é um pouco diferente, porque existem pessoas que elas são bem pontuais, e aí vai depender da cultura do país, mas tem outras pessoas que elas vão comandar a reunião no tempo delas, então você nunca vai saber o que esperar, então você tem que estar muito aberto para isso, sabe? Por ser muito diferente. Eu acho que eu acabo abrangendo uma perspectiva maior do que a da Luana agora, porque eu estou trabalhando na multinacional e, enfim, pessoas de vários países. Que mais? Feriado é uma coisa muito interessante, porque, enfim, eu trabalho na TCS, na Tata, que é uma empresa originalmente da Índia. Então, tem muito, muito, muito indiano. E aí, agora, por exemplo, essa semana é um feriado para eles, é um festival, e aí eles trabalham em um horário diferente, eles estão em feriado, mesmo que a gente é do mesmo time, temos que trabalhar em horários diferentes e temos que nos organizar baseado no fuso horário deles e também nos holidays dele. Assim como essa semana também teve feriado aqui na Hungria, e aí eles também tiveram que se adaptar. Então, a gente tem que ser bem aberto e adaptável nesse sentido de fuso horário, mesmo que você precise da pessoa, você tem que entender que ela trabalha num fuso horário diferente, e vocês fazem parte do mesmo time. O que mais que eu acho interessante? Enfim, é tudo muito, muito, muito diverso, enquanto eu acho que os europeus, eles têm uma vibe mais prática, assim, de ser mais objetivo, mais direto. Quando você acaba pegando pessoas de outros países, falando principalmente da Índia, eles vão mais pelo sentimento, sabe? Tipo, mais pelo propósito. E aí você tem que acabar achando o meio termo. Você como empregado, você lidando com os dois, as duas diferenças, você tem que achar o mesmo termo e se adaptar. Então, é muito, 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 muito diverso em diversos aspectos, assim, em todas as áreas. Mas, no geral, é muito legal, porque todos os dias eu aprendo sobre a Hungria, aprendo sobre, não sei, sobre a Alemanha, sobre a Índia, principalmente. Então, todos os dias é um aprendizado novo, não só em termos técnicos da área que eu estou atuando, mas também em termos culturais, que eu acho que é a parte mais incrível, sabe? E acho que é isso, assim, um pouquinho que eu posso compartilhar com vocês, falando especificamente sobre o mercado de trabalho e sobre essa parte mais de empresa mesmo. Eu poderia compartilhar 300 outras coisas mais sobre como é viver aqui na Hungria, mas aí eu acho que teria que ser um outro webinar. Massa. E aí, só focando um pouquinho aqui, que a gente está falando sobre as nossas experiências, né, aqui em Budapeste, na Hungria, mas isso não reduz o mercado de trabalho internacional todo. Eu acho que essa oportunidade, né, o GT, o Global Talent, é uma ótima chance para você se inserir no mercado de trabalho. E aí, o que você faz depois disso, aí, meu filho, o mundo é sua ostra, sei lá como falar esse ditado. Tipo assim, eu sei gente que veio, ficou 1 ano na Hungria, depois foi 1 ano para a Alemanha, depois trabalhou na Alemanha, foi para o México, e aí pronto. E aí, depois dessas 3 experiências, você pode dizer que você está inserido no mercado de trabalho. Então, só para deixar claro mesmo, que, tipo assim, a gente está falando das nossas experiências e dando dicas para vocês, mas pensem que uma vez que vocês têm essas experiências, aí vocês vão ter um leque de 1000 outras coisas que não são só a IESEC para poder explorar. Então, a gente tem um tempinho para perguntas aqui e tem muita pergunta, calma. Chat, se você quiser, eu posso ler, Luana. Ótimo, começando para Mariana. Mariana, é isso. Todo esse processo dura cerca de quantos meses? Então, falando sobre o GT. Tu quer falar ou tu quer que eu fale? No meu caso, você pode falar, eu posso trazer minha visão também. No meu caso, eu fui redirecionada para uma outra área, então durou mais tempo do que o normal,
porque eles perceberam no meio do processo do RH, perceberam no meio do processo que eu poderia ser melhor em outra área. Então, eu acho que foi, no meu processo, eu acho que foram 2 meses, eu acho. Mas a Luana pode falar melhor sem essa mudança de vai para uma área, vai para outra. Então, vai depender muito. A DAI trouxe para vocês a perspectiva da TCS, que é só uma das empresas que a gente tem aqui na Hungria. E aí, cada processo seletivo ele é moldado de acordo com a necessidade da empresa. Então, por exemplo, o dela demorou 2 meses, mas a gente tem vaga, às vezes, que precisa ser casada muito rápido. Então, eles não estão interessados em procurar, tipo, em fazer 25 entrevistas. Eles querem fazer 5 entrevistas e escolher dentre desses 5 candidatos uma pessoa. Então, pode ser que demore o processo seletivo uma semana e meia. Eu já recrutei pessoas com 5 dias, porque a empresa precisava muito da pessoa aqui no país o mais rápido possível. Então, no geral, eu diria que o processo dura ali em torno de 1 mês e meio. Pode ser mais longo, pode ser mais curto, mas, enfim, depende muito de como vai ser o processo, o processo vai ser conduzido, se vai ter teste ou não, quantas entrevistas vão ter e tudo mais. Então, isso vai depender da empresa e de como eles querem fazer isso. Aí a minha sugestão é que a pessoa que está responsável por vocês na ESEC busquem essas informações com a empresa quando eles forem conversar com a outra ESEC e tudo mais. A próxima pergunta é, vejo muitos EPs no caso, pessoas que aplicam para as vagas da ESEC colocando status civil no currículo. Como é uma informação desnecessária, os contratantes se incomodam com isso ou simplesmente ignoram? Eu diria, para mim, eu sou brasileira, então eu estou acostumada as pessoas a colocarem isso, mas eu diria que, vendo como uma informação que não tem relevância ali no currículo no geral, eu acho que é desnecessário, chega a ser uma coisa necessária que a pessoa olha e fala, tá, beleza, se você é casado, e daí? Obviamente que, tipo assim, é um intercâmbio jovem, se você colocar que é casado, pode ser que eles até tragam na entrevista, tipo, tá, vi que você é casado, e aí tu vai trazer a pessoa para a Hungria, sei lá, pode ser que seja um topic starter ali, né? Então, pode ser que seja até estratégico para quem é casado, mas, no geral, não tem necessidade de você colocar que você é solteiro no currículo, porque não é uma informação relevante. Ao mesmo tempo, por exemplo, o espanhol básico, tá, massa, você não fala espanhol, você fala português e você acha que você sabe falar espanhol. Então, não coloca espanhol básico no currículo. Se você não se comunica, porque não é necessário, coloca. não é necessário. Se você fala um alemão intermediário, top, coloca, porque já é um alemão intermediário, mas básico de nada, não coloca básico de nada, pelo amor de Deus. E a próxima pergunta é possível se candidatar para mais de uma vaga em uma única empresa? Eu acho que você é melhor para responder isso. Sim, tipo assim, você pode, se o seu currículo for compatível com 3 vagas, você pode se candidatar para 3 vagas, e aí a minha dica é, quando você começar o processo seletivo, se você for selecionado para uma delas, você falar que você tem interesse nessas 3 e que você se aplicou, e aí igual a experiência da DAI mostrou, né? Eles mesmos alocaram ela, dependendo de como eles achavam que era melhor para o perfil dela. E, obviamente, eles só vão fazer isso se eles consultarem com você antes. Não é como se você fosse aplicar para uma vaga e eles fossem te colocar em qualquer uma das que você aplicou. Não é assim. Isso é possível. Você pode aplicar para quantas vagas você tiver interesse, em quantas empresas, em quantos países você quiser. Sim, inclusive eu fiz isso também. Mas saiba que você vai precisar se preparar para cada uma deles se você for chamado para 1000 processos seletivos ao mesmo tempo. Então, ou então, pelo menos, priorizar. Então, tipo assim, aplique para aumentar a sua chance, mas aplique com esperteza, sei lá como fala isso. E é isso. O meu currículo precisa estar em inglês, no caso de vagas em Portugal ou Espanha? Sim. A gente tem essa mania de achar que a gente é português e em Portugal também português seria a primeira língua, né? Obviamente, se você está falando de uma vaga da ESEC, precisa estar em inglês. Se você está se candidatando para uma vaga fora da ESEC, aí eu acho que está tudo bem estar em português. Mas aí o programa em si na ESEC, ele exige que você fale pelo menos o nível de inglês que você consiga se comunicar em todas as vagas. Porque mesmo se for uma vaga em Portugal, ela provavelmente vai exigir que você fale inglês. Então, é melhor você deixar o seu currículo em inglês para qualquer coisa, para qualquer vaga que você for aplicar, deixa em inglês, é melhor. A não ser que, se você fala espanhol fluente e está aplicando para uma vaga na Espanha, top, pode ser que isso seja bom para você. Mas se você está aplicando para uma vaga na ESEC, eu recomendo que você deixe o currículo em inglês e coloque ali espanhol fluente, português nativo. Porque dessa forma é melhor do recrutador filtrar. E mesmo que você fale português na sua vaga, vão ter diversas interações em inglês, principalmente reuniões, se a empresa for multinacional.
Então, por exemplo, na TCS, se você aplicar para uma vaga de Portuguese Speaker, ok, você vai falar português a maioria do tempo, mas ainda assim você precisa atender a reuniões com pessoas do mundo inteiro, sabe? Parte da empresa, de alinhamento, team building, whatever, porque o seu grupo vai ser multinacional, vai ser diverso. Então, por isso que precisa, ainda assim, que você está aplicando para uma vaga em português, ainda assim você precisa ter um mínimo de conversação em inglês, saber, né, como se comunicar em inglês. Uhum. A Paloma fez outra pergunta. Ela disse, em caso de erros ortográficos no currículo, alguma área é responsável por essa correção ou devemos informar ao próprio aplicante para que ele faça isso? Você diz alguma área na empresa, Paloma? Tipo no RH, alguma coisa assim? Acho que ela está falando da ESEC, Ou né? na ESEC? Tipo, ela como uma acompanhante de uma pessoa. Não sei. Vou responder dos dois lados. Acho que, primeiro, em relação a... Se você é uma pessoa da ESEC dando suporte para o candidato, por favor, informe a pessoa que tem erros, porque não é legal você ler uma coisa ali, a pessoa está dizendo que ela fala inglês, mas aí tem vários erros ortográficos. Obviamente, erros existem, seres humanos fazem erros, mas é muito bom a gente dar pelo menos umas 3 checadas assim, no currículo para garantir que isso não está acontecendo. Então, acho que, né, se você está sendo uma pessoa da ESEC dando ajuda para o candidato, avise ele que esse erro aconteceu ali, e pode fazer de uma forma bem sutil também. Fulano, eu estava dando aqui uma olhada no seu currículo, tem 3 palavras erradas, tem 3 palavras com erros, tem como você dar uma corrigida aí e me mandar de novo, para eu poder mandar para os recrutadores e tal, tudo mais. Então, vocês têm aí jogo de cintura para poder fazer essa comunicação. Então, por favor, mande sempre o currículo possível que você puder para a vaga. Tipo assim, não manda o currículo, vou mandar para ver se eles dão feedback de como melhorar, porque isso não é... O recrutador, ele não está focado nisso, ele tá focado em filtrar e cortar ali quem ele não acha que vai dar bom para a vaga. Então, mande o currículo perfeito, limpinho, maravilhoso, porque, igual a Daiane falou, isso é real, gente. A gente passa... Eu olho mais ou menos 100 aplicantes por vaga. Eu passo o olho no currículo, eu não leio, eu passo o olho. Se tem uma coisa que eu não gosto, eu corto. E é isso. Massa. E aí, Mariana disse, meninas, o que geralmente perguntam nessa primeira ligação? Tá, então eles vão olhar de forma geral as suas motivações, né? Por que você está aplicando para aquela vaga? É bem rápido, eu acho que a minha durou mais ou menos uns 15 minutos, então não é muita coisa, não é muito intenso, mas ainda assim é uma parte do processo. Geralmente também eles fazem o alinhamento sobre a vaga, tipo assim, olha, eu vi que você aplicou para a vaga de Talent Development, ou não sei o quê, e a vaga vai começar dia 1º de julho. Você está disposto a chegar aqui antes disso? Você está ciente de que você vai ter custos para chegar aqui na Hungria? E aí, tipo assim, é mais uma ligação de alinhamento, sabe? Mas ainda assim eles utilizam para mensurar o seu nível de inglês, porque você precisa responder e atender o que eles estão respondendo. Então, de forma geral, é uma ligação de alinhamento, e também de motivação, né? Porque você está aplicando. Sim, tipo, se de fato você é estudante, porque no caso, se você aplicar para o Global Talent, você tem que ser obrigatoriamente estudante. Hungria. Na Hungria, tem países que não requerem status estudante. Aqui na Hungria, falando sobre o Global Talent na Hungria, você precisa ser estudante. Então, ela também confirmou essa informação. Você tem estudante? Você tem um certificado? Eu falei que sim. E aí, se eu não tivesse para essa vaga, ela já me cortaria e não, você não tem o pré-requisito. Sim. E existem países, igual eu falei, existem países que você não precisa ser estudante. No México, por exemplo, Colômbia, esses países assim não precisam. Na Hungria, como é uma questão de você conseguir o visto, é uma questão do governo, você precisa ter um certificado de estudante para você conseguir vir para cá. E se eu não me engano, na Alemanha também. Vocês têm mais perguntas, gente? Eu nem sei se a gente passou do tempo. Temos exatamente um minuto. Mas a gente está aqui também, se vocês quiserem ficar depois do tempo, a gente fica. Silvia, amiga, você é tão linda. Oi, Daiane, Aline, tudo bem? Oi. Deixa eu te perguntar, eu fiquei curiosa quando você falou da sua experiência na Romênia. Como é que foi essa transição? Você fez pela ESEC, né? Então, minha experiência na Romênia foi como membro da ESEC, então como voluntária da ESEC, que inclusive é um diferencial também no mercado de trabalho, tá? Eles olham muito se você tem uma experiência... Porque, enfim, se a empresa trabalhou com a ESEC, ela conhece a ESEC. Então, se você faz parte da ESEC, é melhor ainda. Então, foi um diferencial. Mas, enfim, na Romênia, eu era voluntária. E aí, no finalzinho da minha experiência, lá para maio, março, eu comecei a procurar as vagas, ainda estando lá.
E eu deixei, como isso para mim era um fator benéfico, porque eu já estava na Romênia, já estava na Europa, e vocês devem saber que as fronteiras estavam fechadas, né? Estão fechadas ainda, não estão 100% como antes. Então, foi uma transição relativamente fácil para mim, eu posso dizer, porque eu não vim diretamente do Brasil, eu já estava aqui na Romênia, e eu deixei isso bem claro. Eu falei, estou em Bucareste, isso é próximo da Romênia, eu posso ir a qualquer momento de 3 trem. horinhas de trem. Eita, 3 horas de avião talvez, mas de trem são 15 horas, então eu mostrei isso também quando ela ligou para mim, nessa primeira ligação. Eu falei, estou em Bucareste, não estou no Brasil, que facilita a minha transição. Porque naquele momento a situação das fronteiras estavam desafiadoras, né? Então, para mim, eu acho que foi um diferencial falar para ela que eu estava aqui. Mas o que é que você quer saber exatamente sobre a transição? Tipo, em termos Não, culturais, em termos você me respondeu. Acho que sem querer, você acabou me respondendo rapidamente. Como é que foi? Ótimo. Porque você já estava, na verdade, na Romênia, né? Isso, uhum. Ah, Mas aí tá. depois eu apliquei para o processo de residência igualzinho a todo brasileiro faz. Ah, tá, entendi. Isso é muito bacana também, assim, se vocês estiverem, né, morando em outro país e tudo mais, porque existe isso deles que quererem vocês aqui muito rápido. Então, sei lá, digamos que você tem cidadania portuguesa ou Sim, italiana ou alguma coisa assim, é uma coisa que é massa você colocar no currículo, porque significa que você não precisa de visto e você consegue ir muito mais rápido para os lugares. E é isso. Falei, nem era pergunta, nem era para mim, mas eu falei. Mas tá tudo certo, tudo bem. Vocês têm mais perguntas, pessoas? Acho que não, né? Eu acho que o nosso tempo também já acabou. Eu odeio o silêncio, gente. Olha, awkward silence para mim é a pior coisa do mundo. Então eu vou continuar falando até alguém me interromper. E falar, tchau, Luana. Esté, por favor. Tô aqui, muito obrigada, gente. Foi muito massa. Acho que vocês conseguiram tirar várias dúvidas aí do pessoal. Aí, ó, conectem-se com elas, vai ser incrível. Essa gravação vai ficar disponível no YouTube. A gente vai colocar lá em breve para todo mundo ter acesso e poder assistir. Foi muito, muito incrível. Muito obrigada, meninas, real, assim, por terem aí aceitado participar desse webinar, estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência de vocês com a gente. Muito obrigada por convidar a gente está se sentindo muito famosa. Se vocês tiverem, né, mais dúvida, pode contatar a Daiane no LinkedIn, pode entrar em contato comigo no LinkedIn também. Eu disse que não era para entrar, mas comigo vocês podem entrar, porque eu não levo para o lado pessoal. Então, se vocês têm, sei lá, interesse na Hungria, interesse no programa, no geral, assim, pode me chamar, porque é o meu trabalho aqui, né? Eu estou recrutando as pessoas, enfim. E é isso. Falando especificamente sobre a TCS, sobre a Hungria também, vocês podem acompanhar meu LinkedIn, porque geralmente eu compartilho, mas geralmente eu compartilho minha experiência aqui, como é que tá sendo. Então, se vocês estão curiosos, vocês podem dar uma olhadinha lá. E é isso. E também, se tiver mais curiosidade sobre Budapeste, estamos aqui para compartilhar com vocês. Isso, a gente ama essa cidade, hein? Sim, amamos muito, recomendamos. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Para quem estava assistindo aí o webinar e quiser saber mais também aí sobre os descontos da Blue Friday, vocês podem entrar aí nesse bit.ly, webinars Blue Friday, para receber mais informações. Muito obrigada, gente. Boa noite para todos. Boa tarde. Tchauzinho.